Abrindo o programa com essa bomba, rapaz. Eu desejo a você, bolsonarista, logo cedo, nesta terça, a música do Chora Não Bebê. Chora não, bebê. Chora não, bebê. Chora Não Bebê. Acaba de sair a Atlas Intel. Levantamento da Atlas Intel divulgado nesta terça. Queria o gráfico aí na tela, se possível. Pode tirar a fuça desses dois larápios aí, bota o gráfico que é mais importante. Levantamento da Atlas Intel divulgado nesta terça mostra que Lula tem 48,9% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra 41,8% do Flávio. Despencou 7 pontos o Flávio Bolsonaro na pesquisa de maior credibilidade no Brasil, a Atlas Intel. Não sei o que estou dizendo isso, todos os políticos sabem, todos os políticos confessam, a Atlas Intel é que tem o maior, o melhor tipo de como é que fala, de captação de dados. A pesquisa foi realizada depois da divulgação de mensagens em que o Flávio pede dinheiro ao Vorcaro. A pesquisa entrevistou 5 mil eleitores do Brasil, do dia 13 a 18 de maio. A margem de erro é de 1 ponto percentual e o nível de confiança é de 95%. O TSE já tem o registro dessa pesquisa, é a pesquisa 6939 de 2026. Custou R$75 mil e foi pago com recursos próprios. Lula vence em todos os cenários do segundo turno testados pela Atlas Intel. Está aí na tela para quem nos acompanha pelo YouTube. Nós temos intenção de voto para segundo turno para presidente. A pergunta, em um eventual segundo turno nas próximas eleições para presidente, como você votaria em cada um dos cenários? Lula ganha lamentavelmente em todos, já esperado. Você tem o Lula no primeiro cenário com Flávio Bolsonaro com 48,9%, Flávio com 41,8%. Lula no segundo cenário com o próprio Jair Bolsonaro. Jair tem 43 aqui, comparando com Flávio tem 41. Lula com Romeu Zema aparece com 37, segundo turno, aqui estou falando vários cenários aqui de simulação do segundo turno, como exatamente está para quem nos acompanha pelo vídeo, pelo YouTube. Lula com Renan Santos, Lula tem 47,8, Renan aparece com 28,4, Ronaldo Caiado aparece com 38,5 no segundo turno. Agora vamos lá para a intenção de voto no primeiro turno, deixa eu pegar aqui. Intenção de voto no primeiro turno. Os nomes sugeridos aí, Lula ganha com 47%, Flávio Bolsonaro com 34,3%, derreteu, que bomba, imagine o escritório do PL como é que deve estar hoje. E ontem eles estavam dizendo que essa queda é administrável. Eu não acredito. Ainda mais porque o pessoal do governo, eu disse, eles são inteligentes, são estrategistas. Eles não soltaram tudo ainda, inclusive aguardando o contra-ataque do Flávio. Não soltaram ainda os outros podres do Flávio com o Intercept. Renan aparece em terceiro lugar com 6,9%. Atlas Intel. À frente de Zema com 5,2%, Caiado com 2,7%, Cury 0,4%, Aldo Rebelo 0,2%. Isso é sensacional. Renan está aparecendo com 6,9% no Atlas Intel, em terceiro lugar. Deixou para trás os caras comendo poeira. Renan Santos deixou... Olha, isso volta aqui para mim, pode dividir tela. Isso é um dado importante, porque se você analisar, Renan Santos está liderando aqui do primeiro governador. Fora, já passa da margem de erro. Ele ultrapassa um ex-governador do principal estado, um dos principais estados do Brasil, Minas Gerais. Você tem noção do que é isso, não? Ronaldo Caiado, quase 8 anos governador de Goiás, que se não fosse essa pré-campanha, eu continuaria elogiando o Ronaldo Caiado, achando que ele é valente. É um engodo, né? Um fraco, mas governador, ex-governador.
depois fica falando que o MBL é uma piada, um fiasco. Eu tenho dito. Fora os outros nomes aí. Ronaldo Caiado 2.7, atrás do Caiado tá o Cury com 0.4, Aldo Rebelo 0.2, voto branco e nulo 1.4, desses 5 mil entrevistados aqui do primeiro turno, e não sei 1.9. Cenário 2, se esses fossem os candidatos, no primeiro turno, o que muda dessa aqui pro segundo, nesse segundo cenário? Nesse cenário 2 aqui, aqui não tem o Flávio nesse cenário 2. O Lula aparece em primeiro com 46,7, o Romeu Zema com 17, Caiado com 13, Renan aparece com 8. Aldo Rebelo aparece com 1,8. Isso é questão de conhecimento, tenho certeza absoluta. Quando chegarmos mais próximos da eleição, nós teremos notícias mais importantes sobre o crescimento da popularidade do Renan. Mas mesmo esse primeiro cenário mais importante aqui, com todos os pré-candidatos oficiais, o Renan com 6,9, isso é impressionante, meu querido. Olha, a intenção de voto, tem um cenário 3 aqui, deixa eu ver, rejeição, Flávio Bolsonaro continua liderando com 52%. Lula aparece com 50%, abaixo do Flávio Bolsonaro. Rapaz, mudou isso? Porque o Lula estava em primeiro lugar na Atlas Intel, na rejeição desses políticos aí. Isso é bomba, viu? Parece que mudou. Parece que Flávio Bolsonaro voltou a ocupar o primeiro lugar. Eu falei, mas eu não gosto, né? Tem gente que fica dizendo que Timóteo tá se achando, tá falando demais. Eu falei Qual em o problema janeiro. se você se achar? Eu falei Acertou. falei em janeiro que o governo tinha coisa, eles iam pra cima, iam derrubar. Eu lembro até do termo que eu utilizei, que o Flávio derreteria como gelo no deserto. Eu falei isso. Eu vou buscar a galera aí que me segue, por favor, veja se encontra na busca o que eu disse em janeiro, que Flávio, ou dezembro, que Flávio perderia a eleição, derreteria, porque Flávio estava nessa campanha, o governo em silêncio, esperando Flávio confirmar o nome dele e se achar o todo-poderoso, achando que ganharia a eleição. Eu disse quantas vezes isso aqui, ouvinte? Quantas vezes? E olha, eu vou dizer uma outra coisa. Ainda acho que o Intercept pode segurar outros materiais de denúncia até a convenção partidária, porque aí não tem escapatória mesmo, porque hoje existe saída? Existe. Não digo para o Tarcísio porque ele é governador, tinha que ter se licenciado do cargo para ser candidato, mas outro nome do PL pode ser candidato, outro nome de um partido político pode ser candidato no lugar do Flávio, e a esquerda estrategicamente sabe disso. Flávio Bolsonaro derreteu, meu querido ouvinte. Derreteu. Segundo a Atlas Intel, 95,6% dos entrevistados ficaram sabendo do vazamento das mensagens. Desses, 93,9% afirmam ter ouvido o áudio. Mais da metade, 65%, declaram não ter ficado surpreendido. Outros 20% responderam que ficaram surpreendidos e 14% responderam ter ficado muito surpreendidos. Olha aí. Resultado da Atlas Intel. Só um detalhe, a Atlas é o instituto que acertou o resultado em São Paulo, acertou o resultado da eleição de 2022. Aliás, ficou parecidíssimo o resultado. Eu lembro da Atlas Intel, que eu criticava pra caramba, e tomei na cara do Atlas Intel mostrando a realidade. São 8 horas e 12 minutos. Agora, feliz pelo Renan, nesse resultado, à frente dos ex-governadores. Agora, o Zema, eu achei que o Zema desceria mais a ladeira. Quem é bolsonarista, hoje, quem se diz bolsonarista, usa camisa, escreve lá no comentário, dificilmente esse cara vai tirar o voto Flávio Bolsonaro, porque é um débil mental. É um sujeito, é um fracasso ambulante, ele não vai tirar o voto. Agora, as pessoas, como expliquei na sexta-feira, as pessoas que estavam em cima do muro, pensando em votar no Zema e depois mudaram de ideia, vão votar no Flávio, agora já mudaram de novo de ideia. Aliás, agora não, né? Desde semana passada, depois do vazamento. Flávio Bolsonaro perdeu todos esses votos. Os votos de pessoas que estavam já decidindo votar nele. Então, esse modelo da Atlas Intel é o mais interessante, mostra um resultado já esperado, que os trackings, lembra que falamos ontem, notícia que repercutiu em todo o Brasil, dos trackings que estavam mostrando essa queda de 7 pontos. Carol Barbalho, por favor, busca para mim. Bom dia, Carol, tudo certo aí no Switchers?
Bom dia, Timothy. Bom dia, Nessa. Bom dia, Cassinha, Luiz, Bradistas. Tudo certo por aqui. Carol, veja o resultado da última Atlas Intel para a gente comparar a queda no primeiro cenário, no primeiro turno, e o segundo também. Certo. Quantos pontos caiu Flávio Bolsonaro se os trackings estavam corretos? Porque ontem nós falamos, o PL contrata esses trackings, né, que são pesquisas internas, acontecem semanalmente, e os trackings já mostravam o derretimento do senhor Flávio Bolsonaro. E por mim continua derretendo, porque é um vagabundo, é um pilantra, um ladrão, corrupto. Tá usando desse filme para lavar dinheiro dos acertos que fez com o Vorcaro da época de 2021 e 2022. São agora 8 horas e 13 minutos. Gráfico na tela, Luiz Melodia. É o gráfico que está deixando os bolsonaristas, hoje o núcleo, os bolsonaristas não, porque o povo bolsonarista é retardado, são burros pra caramba. Tá deixando preocupado o Valdemar não, acho que o Valdemar fez festa, o Valdemar não quer que o Flávio seja candidato. O Valdemar torce para que um outro nome alinhado ao Centrão, que não seja sobrenome Bolsonaro, não que o Bolsonaro não seja do Centrão, mas outro nome do Centrão que não seja da família Bolsonaro. É para isso que torce o Valdemar Costa Neto. Mas eu digo Flávio, os marqueteiros, Felipe Sabará. Em Sabará, para você eu desejo aí, antes da Vanessa falar, Sabará, musiquinha para você do Chora Não Bebê. Chora não, bebê. Pablo Marçal, todos esses picaretas. Aliás, o Marçal, eu vi um vídeo dele ontem. Que picareta, meu bicho. Eu peço desculpas aqui. Desculpas por ter dito do Pablo Marçal, porque eu deveria ter ficado em silêncio. Eu entrei nessa barca do Lohan e da Vanessa. Bom dia, Vanessa Moreira. Bom dia, Timóteo. Bom dia a todos, queridos ouvintes. É realmente uma excelente notícia a gente ver essa pesquisa, né? Mostra aí o caminho, o Renan crescendo e talvez, quem sabe aí, a gente ter um Renan Santos na campanha já pontuando, começando aí, já pontuando 15% a 20%. Eu acho que isso é viável. Isso pode acontecer sim, sem dúvida nenhuma, principalmente com o desenrolar das questões que estão vindo à tona através do The Intercept. Só começou, gente. Só começou e a gente já enxerga aí o derretimento do Flávio Bolsonaro em 8 pontos. Isso é muito positivo para o Brasil. E é interessante porque nós que estamos antenados, que já sabemos do caso Master muito antes dele vir à tona, é muito fácil para nós aqui acharmos que toda a população está inteirada disso, mas ainda existe uma grande parcela que fala assim, para tirar o Lula, tudo vale a pena. Ninguém está ainda entendendo a dimensão, o tamanho dessa celeuma. Ninguém ainda está conseguindo enxergar que talvez o esquema... E eu afirmo aqui, o esquema de corrupção da família Bolsonaro é maior, muito maior, do que o esquema de corrupção pessoal do Lula. Triplex, sítio em Atibaia, é muito maior, tá? O Lula, ele fez um esquema de corrupção em prol de um projeto de poder, eu não estou aqui justificando, tá? Mas ele sempre trabalhou em prol de um projeto de poder. E esse sítio em Atibaia, triplex, eram as benesses que ele tinha ali, pessoalmente. A família Bolsonaro, não. A família Bolsonaro trabalhou para enriquecer, para ter bens, para ter eles em cima. A gente já começa a enxergar Eduardo citando que não tem nada ilegal. Por quê? Porque eles fizeram um esquema usando outras pessoas. Agora imagine, né? O próprio advogado do Eduardo agora é um doador de mansões, um doador com quantias vultuosas para ele, para o filme. O orçamento desse filme já ultrapassa os 134 milhões previstos, certo? Já ultrapassa, porque teve emendas parlamentares destinadas através de ONGs, por vários parlamentares bolsonaristas. A gente já viu aí uma série de complicações tenebrosas em relação à família Bolsonaro e aos bolsonaristas de plantão. Então, isso só tende a aumentar, só tende a escalonar. Quando eles começarem a respirar, o The Intercept vai vir com uma nova bomba. Aguardem. Tem vídeos, tá? Tem vídeos, inclusive, pornográficos que já foram citados aí. O próprio Kim, eu vi o Kim Kataguiri falando de uma parlamentar
que ficou emocionada com o Vocaro nu. Então, tem muita coisa que vai vir por aí. E quem sabe, né? A gente vai ter até imagens esdrúxulas do próprio Flávio nessa coisa toda. Isso precisa ficar claro aqui, né? 8 horas. Isso só vai aumentar essa distância. 8h18, 8 horas e 18 minutos. Envie sua mensagem pra gente, 7131800434. Kessia, e aí, Kessia Reis, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia ao pessoal da bancada, ao pessoal da produção. Bom dia para você que com certeza viu essa pesquisa, está com um sorriso no rosto. Principalmente você, né, que estará apoiando o Renan Santos, que é o único pré-candidato que tem um projeto de país, é o único pré-candidato que tem uma série de propostas para o Brasil e que está apresentando. Apesar de vários estarem aí copiando, né? Nunca é como o original. E assim, eu digo mais, como o Timóteo já falou aqui, ele é o mais desconhecido. Renan Santos, ele nunca foi deputado, nunca foi senador, nunca teve uma vida pública, um cargo público para ser conhecido pelo Brasil. E a forma como ele está fazendo a pré-campanha, indo de carro, conversando com as pessoas, mostrando a realidade da população brasileira, principalmente aquelas pessoas que estão no interior do Nordeste, sofrendo, sendo massacrados, principalmente pela esquerda e pelo PT, isso está ganhando uma repercussão nacional, sem dinheiro para estar viajando de jatinho para cima e para baixo. E eu lembrei muito bem, agora vendo essa pesquisa, do que Bisotto falou. Bisotto falou, inclusive aqui, não foi, Timóteo? Que Flávio Bolsonaro chegou no teto e que ele iria derreter. E assim, não tem como pessoas ainda estarem afirmando que a família Bolsonaro, e principalmente Flávio Bolsonaro, não é corrupto. Não tem como. Se você abre sua boca para falar essa besteira, você está vivendo no mundo de Nárnia, não sei lá, do Harry Potter, qualquer um. Menos a realidade que é a nossa. Principalmente depois desse áudio, esse filme que nem saiu ainda, já está dando tanta repercussão negativa, que acredito eu, foi a forma que muitos marqueteiros pensaram que iria alavancar ainda mais a imagem de Flávio, e só está servindo para derrotar ainda mais, apesar de que ele não merece nada, porque ele nunca fez nada de significativo para a população brasileira em tantos anos de vida pública, que ele só conseguiu por ser filho de alguém. Então, assim, eu estou muito feliz e com certeza ainda estamos no início. Vai aumentar ainda mais, e o quanto que Renan só cresce com pessoas mais jovens, pessoas que estão cansadas dessa dualidade, ou é Lula ou é Bolsonaro. Não, gente, tem outras perspectivas de vida para o Brasil. Estou muito feliz mesmo. Se você chegou até aqui, é porque você não engole narrativa pronta. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você vê os cortes que muita gente prefere que você não veja. E faz o mais importante agora, compartilhe esse vídeo, porque informação de verdade só se espalha quando alguém decide passar para frente.